Olá, amigos queridos, tudo bem? Estou mais uma vez por aqui para fazer algumas demonstrações de livros que eu já tive a oportunidade de lê-los. E eu estou aqui com uma obra também muito boa. É um teólogo que eu tenho quase todos os livros que ele escreveu, John Stott. E esse livro aqui, você não pode deixar de lê-lo. Fala sobre a fé cristã. Você tem percebido que eu tenho tenho procurado sempre fazer uma análise da fé cristã? E há muito tempo eu fiquei afastado disso e bati muito a cabeça em alguns lugares, né? Por não conhecer a fé. A minha infância, a própria infância, foi uma completa ignorância da, da fé que nós professávamos, e mesmo assim sem conhecê-la. Hoje eu me deparo com algumas coisas que, se eu tivesse conhecimento na época, é, eu tenho certeza que a minha vida seria completamente diferente. Porque não tem como você seguir alguma coisa. Aqui, vale a pena você pensar no que eu vou te dizer, tá? É como que você aceitou uma coisa sem saber de fato o que era aquilo. E a conversão cristã, ela é radical, meu amigo. Se você for ler um pouco sobre a conversão de Paulo, se tentar se aprofundar naquilo que aconteceu com Paulo, você vai ficar pensando se realmente você foi convertido a Jesus Cristo. O seu encontro, de fato, foi com Jesus Cristo. Eu falo isso de forma pessoal, porque é até triste dizer isso para você, né? Há muito tempo eu estava dentro da igreja, indo aos cultos e fazendo tantas outras coisas, mas com a mente totalmente fora daquilo que é, de fato, a fé cristã. Por isso que hoje, o que eu mais procuro fazer é conhecer a fé, conhecer aquilo que eu creio. Tem um filósofo chamado Nietzsche. Ele falou que, dentro da sua filosofia, que o único cristão que conseguiu praticar a fé integralmente foi Jesus Cristo. Aí vem a célebre frase de Nietzsche, né? Deus está morto. Por quê? Porque os cristãos viviam na igreja e a vida deles era completamente diferente depois, fora da igreja. Não tinha nada a ver com Jesus Cristo. Então eu procuro sempre conhecer a fé e faço um esforço tremendo para poder contextualizar para a minha vida aqui no Brasil. E tento, de forma consistente e insistente, transmiti-la para a igreja na qual eu pastorei. E hoje eu estou aqui na minha mão com um livro de John Stott, A Vida em Cristo, com Cristo, por Cristo, sobre Cristo, por meio de Cristo. Aqui, ó.
um ótimo livro, uma obra excelente de John Stott. Tem algo aqui que eu vou ler para você. Eu queria que você prestasse bastante atenção no que eu vou ler para você nesse momento. Um trecho do livro que é para aguçar a vontade de você ler essa obra. É na introdução, a centralidade de Cristo. Olha o que ele diz. Os marxistas que estão sempre prontos, muitas vezes com razão. Olha só, você lembra de Marx, não é? Qual é a frase que Marx cunhou? A religião é o ópio do povo. É aquela ideia. Você vai para a igreja, assiste o culto, não é? E depois de assistir o culto, você volta para casa e seus problemas estão lá. Aí você só se sente bem lá dentro da igreja. Isso passa a ser uma droga. Eu não estou dizendo que o culto é uma droga, porque também ele é necessário. Mas esse culto precisa fazer você pensar em uma atitude diante dos seus problemas. Porque se não é assim, não vale a pena viver assim. Tem eu esqueci agora de um termo que foi utilizado. Eu sei o termo, mas me foge a memória agora de quem disse, né? Fidesque intellecto, fé em busca de compreensão. A ideia de que a sua fé, não é, ela precisa ser contextualizada para você compreender e saber o que você vai fazer a partir da sua fé. Se você ler as cartas pastorais, você vai começar a perceber que os pastores, os apóstolos que ali estavam, eles praticavam a fé. A palavra é ortopraxia, a prática da fé. E aqui John Stott está dizendo o seguinte: os marxistas que estão sempre prontos, muitas vezes com razão, para criticar a religião, sobretudo o cristianismo institucional, como um ópio que leva as pessoas a aceitarem passivamente as injustiças. Olha, do status quo. São muito mais reservados nas críticas que fazem a Jesus. Eles são rápidos em reconhecer que ele confrontou. Olha, eles são rápidos e os próprios marxistas dizem isso, que Jesus confrontou o sistema e mostrou uma solidariedade compassiva para com os pobres. Parece um escândalo para você isso? Você precisa ler esse livro. John Stott. A vida em Cristo, a vida com Cristo, a vida por Cristo, a vida sob Cristo, a vida sobre Cristo, por meio de Cristo. A fé cristã e a vida cristã autêntica tem como base a centralidade de Jesus Cristo. O que isso significa? Prático e fácil de ler, a vida em Cristo apresenta as implicações da vida cristã a partir das preposições usadas no Novo Testamento em referência a Cristo. Para John Stott, viver em Cristo, por meio de Cristo, sobre Cristo, com Cristo e por meio de Cristo, mostra os diferentes aspectos do relacionamento com Ele e, em cada caso, como o próprio Jesus Cristo no centro. E a ideia aqui é que Deus,
Ele quer transformar toda a sua criação, particularmente a humanidade, em Jesus Cristo. Você deve estar pensando assim, meu Deus, quanta coisa existe no cristianismo que eu não sabia. Você não imagina quanta coisa mesmo, tá bom? Eu acho que o C.S. Lewis estava correto em dizer que qualquer uma pessoa deveria pensar muito em se tornar um cristão. Porque se você tem a ideia de se tornar um cristão e ficar sentado no banco, não é o cristianismo que você aceitou. É outra coisa. Porque o cristianismo é totalmente uma visão racional de Deus. Deus é racional. E coloca cada um de nós para pensarmos, usarmos o nosso cérebro para agirmos nesse mundo. Fides quae intellectum. Então, digo para você, leia esse livro, John Stott. Você vai gostar muito. E ele vai te levar a tantos caminhos que você não conhece e também vai te ensinar a colocar Cristo no centro da sua vida. Graça e paz. Fique com Deus.